No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e muito polêmico. Quer saber o que é? Roda o vídeo aí. Você já pensou qual é o real custo das suas roupas? Como a moda é responsável pelos impactos sociais e ambientais do planeta? Como melhorar as condições dos trabalhadores dessa cadeia produtiva? É hora de uma revolução na moda. Uma indústria que funciona sob a lógica da exploração do trabalho, dos recursos naturais e dos saberes de povos historicamente marginalizados. Além disso, a riqueza e o poder estão concentrados nas mãos de poucos. Precisamos questionar e agir. Participe da Semana Fashion Revolution 2022. O que eu posso fazer? A Semana Fashion Revolution é o primeiro passo. Junte-se a esse movimento e envolva a sua comunidade. Semana Fashion Revolution 2022, de 18 a 24 de abril. Participe! Bem-vindos a mais um Têxtil Show, programa para você, setor têxtil, confecção e moda. E hoje o programa traz um assunto muito importante e polêmico, né, Fê? Eu tô aqui com a Fê Simon, tá certo? Eu falei certo? Sim. que trouxe o movimento Fashion Revolution para o Brasil. Mas antes, Fê, primeiro bem-vinda, Fê, está sendo bem tratada, foi bem tratada desde a hora que chegou, isso é o mais importante. Sim, Henry, muito obrigada pelo convite, agradeço a participação, o espaço para a gente falar sobre Fashion Revolution. E sim, muito bem tratada, muito bem recebida. Agradeço a todas as mulheres. As Claudinhas te trataram bem? Uhum, é? Sim. Senão já fala já agora. Maravilhosas. Legal, Fê, super bem-vinda. Tá, o assunto de hoje é muito importante. Faz tempo já que eu tô querendo trazer você para falar sobre isso. Te vi no Fantástico, então eu falei, eu acho que não vem. Imagina que a Fê, depois de passar pelo Fantástico, vai vir no Têxtil Show. Mas te vi lá, também num assunto super polêmico, né? Triste. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje, tá bom? O movimento Fashion Revolution é um movimento global, que já existe em mais de 100 países. Como é que ele surgiu e quem está por trás desse movimento? Isso mesmo, Henry. É um assunto bem polêmico, né? Falar sobre as mazelas da indústria da moda e por que a gente precisa de uma revolução. Essa revolução ela é urgente, inclusive. Então, o Fashion Revolution ele surgiu em 2013 após um acidente que aconteceu lá em Bangladesh. Sim, você se lembra? Quando o Rana Plaza desabou? Sim. Né? Que, para quem não se lembra, era um prédio que abrigava diversas confecções de roupas que produziam para marcas globais, marcas exatamente. que a gente conhece. E esse Muitas pessoas morreram. Exatamente, esse prédio ele já estava com rachaduras na parede, ele já estava em condições não muito seguras e ainda assim os trabalhadores eles foram obrigados a continuar ali trabalhando, costurando nossas roupas. E esse prédio desabou e mais de 1.000 pessoas morreram, mais de 2.500 pessoas ficaram gravemente feridas. Verdade. E depois desse acidente, né, porque até quando esse acidente aconteceu, tinha marcas que nem sabiam se estava produzindo ali ou não. Então, algumas profissionais, lideradas pela Carrie Sommer e a Ursula de Castro, que da Inglaterra, se uniram, elas uniram outros profissionais que já estavam engajados com uma moda mais ética, mais ecológica, preocupada com esses processos, tanto ambientais quanto sociais. Então, elas uniram essa turma de ativistas, estilistas, estudantes, para criar um movimento, dizer basta a esse tipo de acidente e falar sobre uma revolução na moda. Né? Então, foi assim que começou o movimento. Infelizmente com uma tragédia. Infelizmente com uma tragédia. E aí você, quando é que você tomou ciência desse movimento, começou a se envolver e aí você trouxe ele para o Brasil em 2014, é isso? Isso. Como é que foi isso, Fê? Eu, na época, quando o acidente aconteceu, eu estava na Inglaterra, eu morei na Inglaterra há alguns você estava anos. lá, tá. Já trabalhava com moda e sustentabilidade, com uma profissional maravilhosa, que é a Jocelyn Whipple, que foi a pessoa assim, que me orientou, né, nesse caminhar mesmo do ativismo, da sustentabilidade da moda. E ela era uma dessas profissionais que fez parte do surgimento do movimento. E quando começou, que o Fashion Revolution começou a se espalhar e outras pessoas de outros países começaram a representar o Fashion Revolution, ela me indicou para ser representante no Brasil. Eu já estava pensando em voltar para o Brasil,
voltei comecinho de 2014 para levantar essa bandeira por aqui, começar as articulações por aqui. Né? Então a gente começou bem pequenininho, começou na verdade uma página no Twitter na época, e daí escrevendo para alguns estilistas, alguns profissionais, alguns jornalistas, e assim foi começando a se movimentar, daí foi formando uma equipe, né? Logo chegou a Elo Artuso, que também abriu uma frente educacional bem forte no movimento. Que legal. E várias outras pessoas. Hoje vocês são em quantos, mais ou menos, Fê? Olha, hoje, desde 2018, o Fashion Revolution se transformou em uma ONG, então hoje nós somos Instituto Fashion Revolution Brasil. Nós temos uma equipe que nós chamamos de uma equipe estrutural, essa equipe núcleo que tem 14 pessoas, mas a gente tem toda uma rede. Então hoje nós temos representantes em mais de 60 cidades pelo Brasil. Olha que legal. E a gente tem os embaixadores, os estudantes embaixadores e os docentes embaixadores, que estão em mais de 100 faculdades e escolas pelo Brasil. Que legal. Então, assim, a gente tem uma atuação nacional através dessa nossa rede, né? Então, assim, temos atuação no Norte, Nordeste, no Sul, muito forte, porque é um trabalho mesmo feito em rede. Entendi. Quais as ações que vocês fazem no Instituto? Então, a gente trabalha com, assim, nós temos diversas frentes de projetos, por exemplo, nós temos alguns projetos bem importantes, como o Índice de Transparência da Moda, o Fórum Fashion Revolution, a gente tem uma frente de comunicação bem forte, então nós temos o nosso blog na Carta Capital, o blog do Fashion Revolution, as nossas redes sociais, nós temos uma comunidade de marcas que a gente articula, então que a gente está sempre trocando conteúdos, realizando seminários. E também a gente tem a Semana Fashion Revolution, que acontece anualmente. Está acontecendo, né, Fê? Está acontecendo? Exatamente. A semana, este ano, ela oficialmente aconteceu do dia 18 ao dia 24 de abril. O dia 24 de abril, inclusive, é o dia que aconteceu o acidente do Rana Plaza. Certo. Então, todos os anos, em volta do dia 24 de abril, acontece globalmente a Semana Fashion Revolution. Nessa semana, o que acontece de diferente? Então, durante essa semana, toda a comunidade Fashion Revolution pelo mundo, né, se une para trazer as questões que estão por trás das nossas roupas, discutir, né, celebrar as pessoas que fazem as nossas roupas. Então, quando o acidente aconteceu, e foi observado essa falta de transparência mesmo nas marcas, né? Essa falta de rastreabilidade, que as marcas não sabiam onde elas estavam produzindo. Então... Incrível, né, isso, assim, de não ter uma pessoa responsável por ir lá ver onde está sendo feito. Assim, eu conheço muitas empresas que têm profissionais que vão justamente fiscalizar o que está sendo feito, mas muitas não, né? A maioria não, Fê? Exatamente. Olha, eu vejo que de 2013 para cá muita coisa mudou. Né? Então, eu vejo que as marcas elas estão cada vez mais responsáveis, mas ainda, né, você sabe, talvez até mais do que eu, quão complexa é a cadeia produtiva da moda. Sim. Né? E o quão distante essa produção pode estar. Exatamente. Então, exatamente. Às vezes, não é uma pessoa, às vezes deveria ser um departamento e toda marca, né? Toda empresa deveria carregar essa responsabilidade. Está envolvida nesse processo, exatamente. Exatamente. Mas, Fê, pelo que eu entendi, o Fashion Revolution, aqui, gostei das plaquinhas. Eu trouxe as plaquinhas dessa vez. Ó, é um movimento que existe para que a indústria seja mais limpa, mais segura, mais justa, mais transparente e responsável. Para que isso aconteça, a gente sabe que tem um longo caminho pela frente, né, Fê? Principalmente de transformação e conscientização das pessoas que estão por trás das empresas, como a gente acabou de falar, né, das marcas, enfim, que são consumidores, né? E aí vocês criaram, foi o movimento que criou quem fez minhas roupas, é isso? Então, a pergunta, né, quem fez minhas roupas, surgiu logo no começo do movimento, inclusive, assim, esse foi o mote inicial do movimento, por falta dessa transparência, a pergunta Who Made My Clothes, né, para que a gente, de fato, questione as marcas, quem que fez as roupas, quem que está por trás.
e iniciar esse processo de descoberta e de reconexão com essas pessoas, né? E quando a gente pergunta para as pessoas mais velhas da nossa família, assim, a gente percebe que era mais fácil de saber. Essas pessoas, elas estavam mais próximas da gente. E hoje em dia, não. Assim, é muito raro saber quem são as pessoas que fizeram as nossas roupas. Então, essa foi a pergunta que, assim, lá no começo já surgiu no Fashion Revolution. Ela é incentivada desde então. É a nossa pergunta principal, o nosso mote principal ainda é quem fez minhas roupas. Porque ainda existem pessoas trabalhando em situações de trabalho escravo contemporâneo, de trabalho análogo ao escravo, ou até mesmo em situações não dignas. Sim. Né? Às vezes não chega a ser um trabalho análogo ao escravo, mas tem pessoas às vezes... que trabalham demais e não recebem o suficiente para se sustentar, né? Para se alimentar. A gente sabe disso, né, Fê? Exatamente. Isso é uma realidade atual da indústria da moda. Isso a gente está falando de casos, né, o Bangladesh, que parece que está muito longe da gente, que de um lado, assim, realmente tá, mas nós usamos roupas que são produzidas em países asiáticos também. Bangladesh é o segundo maior produtor de roupas do mundo, né? Mas essa realidade também está muito próxima. Também está aqui em São Paulo, em muitos bairros produtivos que a gente conhece bem, né? Tem muitas irregularidades nas confecções, nas facções. E até durante a pandemia, né, a gente teve contato assim, com muitas outras organizações parceiras do Fashion Revolution. E assim, a gente teve depoimentos de mulheres que trabalham durante o dia, durante a noite e durante a madrugada. Então, costura durante o dia, durante a madrugada vai para as feirinhas, né? Então, assim, que incansáveis para terem alguma coisa para dar para o filho comer. Então, assim, marcas que cancelam pedidos, marcas que... e não só as marcas, o próprio mercado irregular também. Então, essa é uma realidade muito atual e muito próxima de nós brasileiros. Com certeza, Fê. Eu acho que, assim, os grandes responsáveis por essa transformação, acredito que somos nós, consumidores, né? Quando vocês lançaram essa frase, essa campanha, não sei se movimento, vamos chamar de movimento, quem fez minhas roupas, eu imagino que a maioria, não sei, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Enzo, você, por exemplo, você se preocupa, quando você vai comprar uma roupa, você se preocupa quem fez a roupa que você está comprando? Não? Sinceramente, não. Claudinha, você se preocupa com isso na hora de comprar uma roupa? Não. Dani? Sim. Sim, né? Sim, tem casos de marcas que, assim, o problema que hoje em dia eu vejo é justamente a informação chegar até o consumidor. Quando a informação chega, com certeza eu evito usar essa marca. Você toma conhecimento de alguma empresa que trabalha dessa forma e você acaba evitando de comprar. Todo mundo tem aquele caso do deserto do Atacama, assim, aquele chocou muito, todo mundo, assim, ninguém tinha noção do que é feito. Que nem hoje eu vou dar uma roupa ou uma roupa acaba, assim, qual que é o fim que essa roupa vai ter? Então imagina se o início dela como não é, se o fim já é dessa forma, eu imagino o início dela também, o que pode acontecer. Perfeito. Você, Claudinha? Não. E quando a gente fala que não sabe, é até por falta de informação mesmo. Não, sim, né? Fê. Aí não você por vê. maldade nossa, né? Aqui de quatro. Eu creio que a partir do momento que você começa a saber os processos que ele passa, o que aconteceu para ele chegar até a camiseta que eu estou vestindo, aí sim você começa a repensar, só que a gente não tem acesso a essas informações, né? Exatamente. Até o caso de uma loja grande que eu falo assim, que se comprava pelo preço bom. Sabemos de quem está falando. Entendeu? E aí se param de comprar justamente por isso. Pô, isso aqui é para escravo. Ela é barata porque vem de trabalho escravo. Sim. Mas a gente sabe, Fê, a gente viu aqui uma pesquisa rápida de 4 pessoas, uma já tem essa consciência. Mas eu acho que acredito que a maioria é assim, né? A maioria não se preocupa. Sendo nós os grandes responsáveis por essa transformação, né? O que a gente faz para mudar isso daí? Então, Henry, como foi falado, né? Às vezes a gente não se preocupa porque a gente não tem essa informação de que existe questões como o trabalho análogo escravo por trás das nossas roupas. Né? Então, assim, realmente não é algo que a gente imagina e por isso que o Fashion Revolution também trabalha. Nós acreditamos que o primeiro passo é a sensibilização, né? A gente levar essa informação para que as pessoas pensem, olha,
tenho que pensar o que está por trás das minhas roupas. Porque, de fato, não é tão acessível essa informação, assim. Algumas marcas já têm essa preocupação, né, Fê? E trazem isso, até no ponto de venda, enfim. Mas a maioria ainda não, né? A maioria ainda não. Como é que vocês fazem esse trabalho de comunicar isso para o consumidor? Olha, um ponto que é importante também a gente ressaltar, que nós, consumidores, nós temos a nossa responsabilidade, mas a gente não pode esquecer da grande responsabilidade que as empresas têm. De quem produz. De quem produz. Sim. Né? Então, por isso que a gente tem que cobrar as marcas elas têm que ser responsáveis, sim. Elas têm que criar metas efetivas, elas têm que ter essa responsabilidade. Sim. A mesma forma o poder público. Sim. Né? Então, exatamente, a gente precisa de leis, de fiscalizações, né, que venham também do poder público. Tem alguém que representa o movimento ou essa causa na política, por exemplo? Que está envolvido com vocês, enfim? Que é uma causa super importante. Sim, com certeza. A gente tem, na verdade, a Yara, que é a nossa representante em Brasília, que tem um pouco essa atuação mais política. A gente tem algumas campanhas que nós estamos envolvidos, mas é algo assim, um pouco que estamos em construção. Em construção, tá. Mas que é muito importante. Com certeza. Que é muito importante. O Fashion Revolution acredita em uma mudança sistêmica. Então, nós precisamos mudar a maneira que as nossas roupas são pensadas, produzidas, descartadas, consumidas, usadas, né? O uso doméstico também importa. Então, para que essa mudança aconteça, a gente precisa da união de todos os atores. A gente precisa que a sociedade civil esteja mobilizada, a gente precisa dessa responsabilidade das empresas, né? Do setor privado e também do setor público. Agora, Fê, outro assunto polêmico. A gente sabe que o universo da moda talvez seja um dos mais diversos, né? Diferente de outros mercados, por exemplo. Ainda assim, existe muito preconceito racial no ambiente de trabalho? Sim, Henry, essa é uma questão bem complexa e delicada, né? Inclusive, eu nem tenho esse lugar de fala, mas dentro do Fashion Revolution nós temos um comitê racial. E esse é um grupo formado por pessoas dentro da nossa própria rede, da nossa própria equipe, que se reúnem semanalmente para trazer propostas, para acompanhar o trabalho, para agir de forma transversal dentro da nossa organização e também, né, para trazer essa frente de questionamento, essa frente de ações, porque, como você mesmo disse, a moda ela precisa ser diversa. Sim. E a gente está num momento do mundo, né? A gente está vivendo uma emergência climática, a gente precisa mudar radicalmente a forma que a gente vive, que a gente se relaciona, não só dentro da moda, mas em todos os setores, de todas as formas. E a diversidade, ela é uma ferramenta, né, para que a gente transforme a nossa sociedade. Então, com certeza, essa é uma prioridade dentro do Fashion Revolution e por isso que a gente tem essa atuação tão brilhante do nosso comitê. Que legal. Inclusive, o nosso comitê propõe a pergunta: a cor de quem fez as minhas roupas. Isso que eu ia falar, hashtag a cor de quem fez minhas roupas, é isso, Fê? Exatamente. Coloca aqui na tela. Ótimo. E daí também fica aqui o convite para que conheçam todos os trabalhos feitos pelo nosso comitê. E tem muito material lá no nosso site, né? Legal, Fê. É uma turma Fê. incrível. Dinheiro, moda e poder foi o tema da Semana Fashion Revolution de 2022, não é, Fê? Fala um pouquinho sobre a edição desse ano. Exato. E qual foi o propósito. Exato. Dinheiro, moda e poder, para a gente questionar as estruturas de poder vigente, né, no sistema de moda. Você também deve saber melhor do que eu o quão desigual é esse sistema. Sim. Então, a gente vê, às vezes, homens, principalmente, brancos, em posições de liderança, recebendo muito, enquanto lá na outra ponta a gente tem, geralmente, mulheres, né, geralmente do sul global, trabalhando muitas horas em condições, muitas vezes, não dignas, para receber muito pouco. Inclusive, tem até um dado de uma pesquisa da Oxfam que diz que o que um CEO de uma grande marca, né, recebe em alguns dias de trabalho, um trabalhador de Bangladesh não ganha a vida inteira.
né? Então, assim, são muitas desigualdades. Sim. E, com certeza, para a gente reverter essa situação, para a gente caminhar em prol de uma indústria mais equitativa, mais justa, mais equilibrada, a gente precisa olhar para essas diferenças todas e encontrar aí um meio termo, né? Que seja bom para todos. A gente acredita na moda, o Fashion Revolution é um movimento a favor da moda. Perfeito. Só que nós acreditamos na moda de uma forma propositiva, que a moda ela possa trazer mudanças para a vida das pessoas, que essas mulheres, essas pessoas que fazem as nossas roupas, elas precisam ter os seus trabalhos valorizados, considerados, é um trabalho nobre, Sim. né? Então nós acreditamos nesse potencial. Então E esse é um movimento que acontece essa semana, mas por conta até da data, né? Mas que se estende durante todo o ano, né, Fê? Exatamente. Como é que é o dia a dia de vocês, por curiosidade, assim? Exatamente, o Fashion Revolution ele aí está acontecendo todos os dias, essa revolução, né, é só o começo. A gente inclusive fala na nossa campanha, use da semana Fashion Revolution como um primeiro passo. Tá. Né? Então, durante a semana Fashion Revolution, a gente tem essa grande movimentação, Tá. mas Isso ela se tem que estende, continuar. exatamente, Exatamente, né? Então, ativando as comunidades, a gente incentiva que a nossa rede engaje a sua comunidade local. Tem um dizer na sustentabilidade, né, que fala que a gente tem que pensar global e agir local. A gente precisa ter esse olhar local. Essa grande chave para a gente realmente se reconhecer e saber o que está ali. Não adianta a gente pensar a sustentabilidade de uma forma muito distante da gente, Sim. porque Você vê essa preocupação, assim, nas empresas? Vocês devem conhecer muitas empresas, enfim. Você vê que existe realmente... Tem muitas que a gente já sabe que praticam a sustentabilidade, se preocupam realmente com isso. Muitas falam da boca para fora, que a gente sabe também, né? Mas vocês têm visto cada vez mais essa preocupação? Olha, Henry, sim, essa preocupação ela está cada vez mais presente no dia a dia das empresas, isso é perceptível. Mas a gente tem que entender que a sustentabilidade empresarial, principalmente, ela é um processo. Então, assim, não adianta achar que uma grande empresa que às vezes está há um século operando de uma determinada forma, atuando daquele jeito, que de repente ela vai mudar radicalmente. Vai mudar radicalmente. Assim, são processos. Sim. E o que é importante é que esses processos sejam verdadeiros, sejam contínuos, sejam radicais também, assim, que sejam processos que realmente... É um processo de transformação mirem. da mentalidade das pessoas Com também que estão por certeza. trás, né? Da empresa, da marca. Com certeza, precisa ter essa mudança de mentalidade, precisa se abrir para novas possibilidades, né? Igual, dentro do Fashion Revolution, a gente tem um projeto que é o Índice de Transparência da Moda, que a gente avalia qual que é a disponibilização, o índice de disponibilização das grandes marcas com operação no Brasil. Essas são as maiores marcas. Então, e a gente vem observando que a cada ano as marcas vêm mostrando melhorias e que esse próprio processo de participar do índice já trouxe mudanças para as marcas, inclusive nessa mudança de mentalidade, que, por exemplo, divulgar o fornecedor antes era algo que não era normal. Tipo, eu vou mostrar quem é meu fornecedor, eu vou guardar o meu fornecedor porque ele é meu. Exatamente. Né? Agora não, você mostra quem é o seu fornecedor, de preferência com orgulho. Sim, Né? exatamente. Para mostrar é. esses processos de transparência que são cada vez mais exigidos na nossa sociedade. Exatamente. Eu também conheço várias empresas, eu visito muitas empresas. Inclusive, tem parceiros aqui do programa, a própria Epson, a CHT, a Brand Têxtil, são empresas que realmente se preocupam com a sustentabilidade e de verdade mesmo, não é aquelas pessoas que fazem. Então, você vê que assim, já está no DNA da empresa, a preocupação com as pessoas e com o meio ambiente. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade que a gente vê aí na maioria do mercado, mas que eu espero que a gente esteja no caminho dessa transformação, né, Fê? Sim. Vocês acompanham isso de perto, eu tenho certeza que, quem sabe, eu acho que não é nem médio, é um longo prazo,
mas que é possível, né, Fê? Sim, sim. E Fê, o sistema da moda hoje produz muito o que a gente chama de fast fashion, produções cada vez mais rápidas, né? Para ter novidades sempre para o consumidor, enfim. Isso gera um consumo excessivo e também descartes, né? Que a gente viu até na matéria que você participou lá no Atacama. Isso é muito ruim para o meio ambiente, né? Exatamente. Além de todas essas questões sociais, trabalhistas, que nós falamos bastante já, tem as questões ambientais, que a indústria da moda é uma das que mais impacta o meio ambiente, que mais polui, desde a extração da matéria-prima. Então, assim, para fazer a matéria-prima já há inúmeros impactos ambientais. Esse processo de beneficiamento, de como essa água é devolvida para o meio ambiente, os próprios resíduos da pré-produção ali, do pré-consumo, né? Até estimado que de 30% a 35% do tecido seja descartado antes da roupa ficar pronta. Daí essas roupas são consumidas, elas são compradas cada vez com mais velocidade e descartadas também com mais velocidade. Então, essa conta não fecha para o meio ambiente, né? Porque essas roupas, elas vêm de algum lugar e elas vão para algum lugar. Então, aí mostra que a gente precisa de processos que sejam mais limpos, que sejam mais circulares, que sejam mais regenerativos. Então, como essas roupas são feitas, precisa ter este cuidado. Também essa parte do consumidor, de como que a gente compra, usa, descarta. Mais uma vez, do envolvimento do poder público. Né? A gente tem, por exemplo, a política de resíduos sólidos, que ela não funciona. E também dessa responsabilidade também que a gente já falou das empresas, né? De tratarem essas roupas de uma forma mais cuidadosa. Perfeito. Então, a gente com certeza precisa repensar. Inclusive no Fashion Revolution a gente tem a hashtag do que são feitas as minhas roupas. Também incentivando essa preocupação com o que está presente nas nossas roupas, esses processos, a matéria-prima. Perfeito. Né? Legal, Fê. E um dos pontos que eu vi no movimento, na semana desse ano, do Fashion Revolution, foi que existe uma falta de compreensão sobre o real custo das roupas e sobre a verdadeira cultura da moda brasileira. Qual seria, Fê, no seu ponto de vista, a verdadeira cultura da moda brasileira e o que é feito hoje? Acho que Está muito distante, tá muito distante do que seria realmente a cultura da moda? Esse é um tema que precisa ser mais olhado, né? Assim, eu nem sei se eu tenho como responder, porque acho que é tão amplo. O Brasil é um país tão diverso, tão rico, mas que com certeza eu, como cidadã brasileira, eu quero ter mais acesso, eu quero estar mais próxima do que é a nossa moda real. Né? E quando a gente olha para a nossa história, cadê a moda que vem dos povos originários, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais? Quantos saberes locais a gente tem pelo Brasil que estão sendo perdidos? Então, eu acho que temos muito ainda para olhar, para considerar, para se aproximar, para trocar. Eu gosto muito, por exemplo, dos teares. Eu sou apaixonada pelos teares uniquins, que eles têm os símbolos, os quenês, que cada um traz uma história, traz uma lenda. Então, eu acho que a gente tem tanto para aprender ainda com eles, né? A gente, como profissional da moda, inclusive, tanto para se inspirar. Tanta coisa vem de fora, vem do norte global e, poxa, e o que está aqui? E o que está aqui, né? Isso a gente sempre fala. Exatamente. Então, acho que a cultura de moda brasileira, com certeza, ela é muito mais rica. do que é apresentado hoje, né, Com Fê? certeza, com certeza. Ô, Fê, diante de tudo isso que a gente falou aqui, o que a gente pode fazer para ajudar nessa transformação, nessa revolução da moda? Eu acho que o primeiro passo é a gente se reconhecer como um cidadão desse planeta que está aí, que nós estamos destruindo a nossa própria casa, né? Então, assim, quando a gente se entende um ativista e participa desse movimento de tentar fazer o melhor, saber o que está acontecendo, buscar informações, não só perante a moda, mas sobre todas as emergências que a gente vem vivenciando, né, como uma comunidade global.
Então, procurar ser ativo, procurar fazer boas escolhas, se envolver. Acho que isso também é muito individual, de acordo com a realidade de cada um. Eu acho que, assim, né, a minha realidade é muito diferente de inúmeras de cada um. Então, assim, cada um tem que ver ali no seu espaço, na sua comunidade, na sua escola, faculdade, no seu trabalho, na sua igreja, na sua comunidade, o que pode ser feito, né? Mas sempre há o que fazer e como a gente trabalhar em prol de transformações. E dentro do Fashion Revolution, nós somos um movimento que incentivamos a participação de todos, de todas e todes. Temos muitos materiais disponíveis nos nossos Vocês têm canais. atividades, né, também? Temos muitos eventos. Tá. E na Semana Fashion Revolution, até agora essa semana ainda está acontecendo, foram mais de 250 atividades pelo Brasil. Muita coisa gravada, então dentro das nossas redes sociais tem muito conteúdo. A gente tem relatórios, né, o próprio índice de transparência da moda, o e-book do fórum. Então, assim, são vários relatórios disponíveis gratuitamente para download. A gente tem o livro Revolução da Moda. Exatamente, que legal. Onde a gente encontra esse livro? Jornadas para a Sustentabilidade, feito por mulheres, com diversos artigos escritos por mulheres, tem muita diversidade. Aqui ele está disponível online, para comprar online, tem alguns pontos de venda, mas está mais online mesmo. Pelo site? Pelo site do Fashion Revolution, da editora Reviver. Mas o nosso site está ali bem fácil para encontrar. Entra nas nossas redes sociais, estamos no Facebook. Ai, não, Facebook a gente nem usa mais, né? Aquelas velhas. Não, somos dois, Fê. Normal. Eu fiquei sabendo que a gente tá bombando no TikTok, Mas o Facebook eu nunca nem entrei. ainda é a rede, né, mais acessada? Não, hoje não. Ainda não é mais? O Instagram passou. Estamos por fora. Tudo mesmo dono, né, Max? E pra gente que quer participar do movimento, Fê, a gente pode ser pelo site, redes sociais, como é que é? Sim, no nosso site, nas redes sociais, estamos bem ativos no Instagram, recentemente no TikTok. Aê! Tá atualizado, hein, Fê? LinkedIn. A gente tem TikTok no programa, Enzo? Aproveita para pegar esse conteúdo e fazer o Taste Show Revolution para melhorar a qualidade do nosso trabalho aqui também. Você está reclamando das suas condições, alguma coisa assim? Nesse Daniel, sentido? tem alguma coisa para falar? Bom, tá gravando, é melhor não agora. Fica a dica. Fica a dica, tá aqui, ó. Procura a Fernanda. Com quem que ele tem que falar lá, Fê? Olha só, hein? Não, mas a gente tá ficando... Ó, ela tá falando... A gente tem TikTok? Não temos. Rios? Rio, sim. Estamos bombando, nossos rios estão bombando. Né? Mas TikTok não. TikTok não. Estamos desatualizados, Fê. Estamos desatualizados. Olha, a equipe de comunicação Não, do Fashion Revolution. Aliás, a Júlia, gente, a nossa Júlia ali tá bombando no TikTok, nas redes sociais. tá vendo? Leva o Enzo pra Vou fazer um aprender alguma desafio. coisa Vou lá. propor você fazer uma dancinha no TikTok. Então. Vai inaugurar o TikTok desse Esse, show. eu acho que é por isso, né? Você faz já dancinha no TikTok do Fashion Revolution? Não tem, Fê? Ele vai just trends. Ai, meu Deus do céu. Acho que se depender de dancinha, o programa não vai decolar. Da minha dancinha, então, não vai decolar não, Fê. Chama o Enzo pra dançar. Não, chama... Aliás, eu queria Mais chamar... uma função para mim. Você não tem uma função lá no instituto? Vamos eu dançar acho que lá ele no pode. TikTok. Pronto,Enzão. Achou. Mas leva mesmo, Fê, que eu tô tentando já faz mais de um ano. E ele Bora, continua Enzo. aqui. Quem sabe, né? Vai ser mais Vou útil. aceitar o convite, vai virar É um certo. movimento importante. Exatamente. Eu acho que lá você vai ser útil. Porque aqui até agora, nada, Fê. Como assim? Fê, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas empresas que já atuam bastante tempo no mercado e que ainda não se preocupam com essas causas que a gente falou aqui e para os novos empreendedores que estão entrando no mercado também. Ótimo. Olha, Henry, toda a comunidade, não tem como mais a gente fazer qualquer tipo de negócio sem considerar a sustentabilidade, sem considerar, hoje em dia a gente até fala, né, sobre ESG, né, a sigla. Então, não tem mais como a gente seguir sem considerar o bem-estar das pessoas, o meio ambiente, bons relacionamentos, boas trocas. Este é o futuro. O planeta
está pedindo essa mudança, nós precisamos estar conectados com as outras pessoas também, então, e até economicamente, né? Lógico. Inclusive o ISD, ele foi criado por conta de uma pressão do mercado financeiro. Então, até os investidores hoje, eles buscam empresas que estão mais comprometidas, que têm mais responsabilidade. Então, as gerações mais novas também buscam processos mais transparentes. Então, não tem por onde fugir. Este é o futuro. Seja da nossa existência, que está ameaçada, seja dos negócios, da moda, é ter essa visão mais integral, mais holística, porque o futuro é esse. Ou não haverá futuro. Perfeito, Fê. Para você que quer saber mais sobre o movimento, sobre o Instituto, deixa aí seu comentário, comenta aqui com a gente. Fê, você responde, a gente pode mandar pergunta para você. Ou o Enzo, né? Pode também responder as perguntas. Do texto show ou já do Fashion Revolution? Porque agora eu fiquei em dúvida se eu vou ser convidado para lá ou não. Precisa ver. Aqui, Vamos ver, vamos conversar. Beleza. Depois a gente define para onde você vai. Eu prefiro que você vá para lá. Mas mande aí seu comentário, deixe sua pergunta, sua dúvida, que a Fê responde. Pode ser, Fê? Pode, com certeza. Fica o convite, então, para conhecer as nossas redes sociais, os nossos sites, participar, usar as nossas hashtags, perguntar quem fez minhas roupas. Cadê a nossa plaquinha? Então, perguntar quem fez minhas Se roupas. preocupem mais com isso na hora de comprar, não é isso, Fê? Exatamente. Pesquisem as marcas que vocês já estão acostumados a comprar, né? Ver se elas trabalham dentro dessas condições que a gente estava falando que seria o ideal, né, Fê? Exatamente. E estamos aí juntos por essa revolução na moda. Com certeza, Fê. E para finalizar, queria que você completasse a frase. Ser ativista da revolução da moda é... Ser ativista da moda é acreditar na moda, acreditar nas pessoas. A moda tem um poder incrível de comunicação, de arte, de expressão. Então, ter essa esperança que a moda sim pode fazer bem para as pessoas, para o planeta e para todos nós. E vamos seguir nessa revolução, nessa transformação, né, Fê? Bora seguir na revolução da moda. Muito obrigado pela sua vinda, Fê. Eu foi que muito legal. Eu queria agradeço. ter te trazido há mais tempo. Adorei. Mas foi muito bom. Que bom. Casa é sua, volte quando quiser, quando tiver novidade, manda pra gente ou vem aqui contar, que será um prazer, tá bom, Fê? Agradeço. Sucesso para todos vocês. Pra nós. Para nós. E você, se você gostou, dá aquela curtida. Não deixa de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque toda quinta-feira tem programa novo, que vai ser show, porque o têxtil é show!